Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Ruby Shelley, publicado pela editora Vida Cristã. É um estudo a respeito do livro de Apocalipse. Peço para que você aí que gosta aí do meu canal, deixa aí já o like, se inscreva no canal se você é novo aqui, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos aí, e não fique com dúvida. Se tiver alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de videochamada. Bom, hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 9 desse livro aqui, que corresponde a Apocalipse capítulo 13. No vídeo anterior, a gente viu o capítulo 12, que a gente estudou sobre a mulher, o seu filho e o dragão. E hoje a gente vai ver os aliados do dragão, tá bem? Então vamos lá. Ao iniciar-se a segunda metade de Apocalipse, é preciso certificar-se da lista de personagens que atuarão nos atos finais do livro. No capítulo anterior, identificamos a mulher, seu filho, o dragão, e o restante dos filhos da mulher. Ao estudar o capítulo 12, descobrimos que a mulher representa Israel. No começo do capítulo, ela é a Israel na carne, prenhe de esperança messiânica. No final do mesmo, é a Israel espiritual, sofrendo perseguição no ambiente de deserto. A criança nascida dela é Jesus, o Messias, que veio do ventre do judaísmo. O dragão, esperando para saltar sobre a criança e devorá-la quando nascer, é Satanás. Quando esse plano foi frustrado pela intervenção de Deus, arrebatando o filho dela e levando-o para o céu, o dragão tentou invadir os portões da glória e derrotar o Cristo. Lançado do céu para a terra, o frustrado Satanás voltou toda a sua fúria para a mulher, a igreja, que é Israel, né? Israel espiritual, e seus outros filhos. Esses outros filhos são os homens e mulheres cristãos que Satanás tenta destruir um a um. Desde que não pode vencer a igreja coletivamente, ele tentará destruir a fé individual dos crentes, à medida que descobrir uma oportunidade para tentá-los e atormentá-los. No capítulo 13, devemos conhecer mais dos personagens importantes da nossa peça. Abre aspas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, fecha aspas, irão unir-se ao dragão, tornando-se suas aliadas e lutando contra os discípulos de Deus. O dragão e as duas bestas irão combinar-se num trio ímpio que perseguirá os seguidores do Cordeiro. Subtítulo: A besta que emerge do mar. Abre aspas. E, abre parênteses, o dragão, fecha parênteses, se pôs em pé sobre a areia do mar. Desculpa, pessoal. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias, fecha aspas. Apocalipse 13, 1. O mar sombrio e misterioso foi muitas vezes associado a poderes malignos na antiguidade. O mar mencionado aqui é mais tarde chamado de, entre aspas, abismo, em Apocalipse 17, 8. Ambos os termos indicam a mesma coisa, apontando para a origem do mal. O dragão fica de pé na praia daquele mar medonho e aguarda o aparecimento de seu primeiro aliado,
um monstro amedrontador aparece e fica claro que a sua presença tem como objetivo ajudar Satanás em seus projetos perversos. Esta besta representa a Roma imperial personificada por seus imperadores. Presta bem atenção nisso, pessoal. As 7 cabeças são imperadores individuais de Roma, cuja identidade será discutida em mais detalhe em relação com o nosso estudo de Apocalipse 17, versículo 9 e 10, no capítulo 12 desse livro aqui que eu estou na mão. Os 10 chifres e seus diademas representam os vários reis vassalos de reinos sujeitos a Roma e através de quem o seu poder internacional foi exercido, conforme está lá também em Apocalipse 17, 12. O nome, ou os nomes de blasfêmias nas cabeças desta besta indica os títulos divinos reivindicados pelos vários imperadores. Lembre-se, por exemplo, que Domiciano exigiu que os seus súditos falassem dele como Dominus et Deus, isso é, Senhor e Deus. Abre aspas. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Fecha aspas. Apocalipse 13, 2. Esta besta tem poder ameaçador. Pense nos traços medonhos de um leopardo, urso e leão. Junte todos eles numa só criatura e o resultado é essa besta que emerge do mar. Note que ela obtém seu poder, trono e autoridade do dragão. É Satanás quem se oculta por trás de toda oposição maligna à obra de Deus no mundo. Operando através de agentes humanos, ele procura impedir e destruir tudo o que é justo e santo. Neste caso, ele está exercendo autoridade através dos imperadores ímpios, que usaram o poder de Roma para perseguir e caçar os cristãos da época de João e depois desta. Satanás é quem promove, na verdade, toda mentira, toda obra imoral e toda oposição à justiça. Na situação atual em que nos encontramos, tanto o cordeiro como o dragão agem através de agentes humanos exclusivamente. No primeiro século da era cristã, os anjos vinham à terra. Ocorriam possessões demoníacas e batalhas contra os poderes sobrenaturais, entre parênteses, milagrosos, eram travados entre os homens. Deus não está ressuscitando os mortos hoje, e Satanás não está possuindo os indivíduos contra a vontade deles. Filmes como O Exorcista, o Homem e outros, Homem aqui, o Homem é sem o H, e outros, eu não conheço esse filme, só O Exorcista, assim como certos grupos religiosos influenciam as pessoas fazendo-as crer que devem recear a invasão de sua personalidade por parte de Satanás. Mas a coisa é muito mais simples do que essas teorias nos levam a pensar. A batalha pelas almas humanas está sendo travada mediante agentes humanos e não através de anjos e demônios na Terra. Somos agentes de Deus na medida que amamos e praticamos a justiça. O indivíduo é um instrumento do diabo na medida em que segue o erro e pratica o pecado. Os imperadores de Roma não possuíam poderes sobrenaturais, embora declarasse ter tais poderes, como vemos mais adiante em Apocalipse. Eles se utilizavam da mentira, coação, força física, suborno e outros meios de sedução para envolver as pessoas
nas coisas profanas de Satanás. O diabo fica feliz em confiar sua obra na terra a tais pessoas, pois sabe que farão uso de todo o seu poder para levar adiante a sua causa. Um dos aspectos mais intrigantes e amedrontadores a respeito dessa besta que emerge do mar é um ferimento em uma de suas cabeças que parece grave o bastante para matá-la, mas do qual recuperou-se. Abre aspas. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, fecha aspas. Está lá em Apocalipse 13, 3. O mito chamado Nero redivive-vos da origem a esta imagem. Nero morreu pelas suas próprias mãos em 68 depois de Cristo, depois do Senado romano tê-lo condenado à morte. Como tinha sido muito odiado pelo povo nos últimos anos de seu governo, houve grande júbilo quando foi anunciado a sua morte. Logo a seguir, porém, começou a circular um rumor de que ele não estava realmente morto, mas tinha fugido em direção a Partia e voltaria para lutar contra Roma, a fim de castigar o império por tê-lo rejeitado. No final do primeiro século, a ideia de que Nero continuava vivo desapareceu, sendo substituída pelo temor ainda mais ridículo de que ele voltaria dos mortos para comandar exércitos contra Roma. Tanto a presente passagem como Apocalipse 17:11 parecem refletir este mesmo cenário, apesar de haver uma pequena modificação. Não se trata de João, um cristão, acreditar nesse mito gentil, mas de ter usado um mito conhecido e geralmente compreendido para comunicar aos cristãos parte da dura realidade de sua situação sob os sucessores do perverso Nero. Abre aspas. Nero realmente voltará, mas reencarnado num outro governante perseguidor, um oitavo que faz parte dos 7. Fecha aspas, disse aqui um autor do livro chamado Caird. Nero comandou uma terrível perseguição da igreja em Roma e nas suas cercanias, depois de um grande incêndio na capital no ano 64, depois de Cristo. À medida que essas perseguições foram revividas e ampliadas sob imperadores subsequentes, abre aspas, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, fecha aspas. Ele parecia incrível. As perseguições imperiais da igreja terminaram com a morte de Nero. Todavia, estavam sendo repetidas na última década do primeiro século. João estava no exílio, Antipas fora martirizado e o pior ainda estava por vir. A reação do mundo não cristão a esta nova perseguição e descrita deste modo, abre aspas, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os discípulos e os vencesse. Deu-se-lhe
ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, fecha aspas. Está lá em Apocalipse 13, versículo de 4 a 7. Esta linguagem não seria apropriada para a perseguição limitada dos discípulos sobre o reino de Nero. Ele confiou-se a Roma as suas vizinhanças A perseguição encabeçada por esta besta rediviva, abrange, abre aspas, cada tribo, povo, língua e nação, fecha aspas. Este é o relato de uma perseguição universal sob Domiciano e seus sucessores. É uma repetição das táticas de Nero numa escala bem mais grandiosa do que ele ousaria planejar. Uma referência clara ao culto ao imperador, iniciado sob Domiciano, é encontrada no versículo seguinte, abre aspas, e adorá-laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos nos livros da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Apocalipse 13, 8. Os indivíduos não regenerados adoraram a besta. Os que têm o seu nome registrado no, entre aspas, livro da vida do Cordeiro, não transigem. Eles só têm uma divindade e só se entregam a um Senhor. Nas palavras de Paulo, abre aspas, porque ainda que há também alguém que se chame deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Fecha aspas. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Embora todos os imperadores desde Augusto tenham sido transformados em deuses pelo Senado, após sua morte, entrando no panteão romano, Domiciano foi o primeiro a atribuir-se as prerrogativas da divindade enquanto vivo. Ele exigiu que fossem erigidas estátuas de sua pessoa e que os súditos do império manifestassem sua lealdade a Roma cultuando a seu santuário. Os cristãos não cederam e Domiciano recusou-se a isentá-los da exigência. Foi esse o início das perseguições. Uma comovente advertência para a perseverança e fidelidade é dada nas seguintes palavras, abre aspas. Se alguém tem ouvido, ouçam. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos discípulos, fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 9 e 10. Muitos cristãos sofreriam as mãos da besta, e alguns iam morrer. A promessa feita a esses santos ou discípulos perseguidos era no sentido de que a justiça de Deus triunfaria sobre a besta e seus aliados. Os que tiverem usado a espada nas perseguições sofrerão da mesma forma. Serão mortos pela espada. O povo de Deus confia seu destino a ele e aguarda a vingança divina de sua causa. Isso significa a sua paciência, ou mais corretamente, sua perseverança e fé. Quão fiel cada cristão é ao seu Senhor? Quanto ele suportará por causa daquele que suportou a morte a favor de todos? Só em circunstâncias como essas,
com uma besta medonha lançando sua fúria sobre o povo de Deus, é que qualquer um de nós pode saber. Pedro confessou seu desejo de morrer com Cristo em lugar de negá-lo. Todavia, sua fé falhou na hora do teste. Os recipientes originais de Apocalipse haviam professado sua fé em Jesus. Eles estavam sendo agora advertidos que muitos teriam de provar essa fé, suportando pacientemente as dificuldades. Como se o dragão e a besta que emerge do mar não bastasse para lutar contra os crentes, surge uma segunda besta, completando o trio de atormentadores. Subtítulo: A besta que emerge da terra. Abre aspas. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Esta segunda besta tem aparência de cordeiro. Apresenta-se como uma figura religiosa, mas sua voz é de dragão. Fala mentiras e calúnias danosas, instigadas por Satanás. Veja também em João 8,44. Sua missão é fazer com que os homens sobre a terra adorem a besta que já saiu do mar, que é o império personificado em seus imperadores. Os leitores originais do livro teriam reconhecido este personagem imediatamente. Trata-se do corpo de sacerdotes que orientavam e reforçavam o culto ao imperador através de todo o Império Romano. Esta besta será mais tarde chamada de falso profeta. Presta atenção nisso. Apocalipse 16, 13, 19, 2. Da mesma forma que a verdadeira religião deve ter os seus profetas e defensores, a falsa também os possui. O texto indica, então, os meios empregados por esta segunda besta em sua obra de induzir a humanidade a adorar o imperador. De um lado havia falsos sinais e prodígios. Abre aspas. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 13 e 14. Nada há de novidade sobre a falsificação de milagres com respeito às falsas religiões. Você pode confirmar isso em 2 Tessalonicenses 2,9. Havia também a edificação de templos e imagem do imperador, abre aspas, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, fecha aspas. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, a segunda parte do versículo 14. Se os pseudo-milagres e o grandioso esplendor não conseguissem induzir alguns a adorar o imperador, havia outro meio à disposição, abre aspas. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Fecha aspas. Apocalipse 13, versículo 15. Perseguições e ameaças de morte seriam usadas contra os que resistissem ao culto ao imperador. Os cristãos, ao lerem essas linhas de João no final do primeiro século, não teriam tido dificuldade em identificar o que o apóstolo tinha em mente.
abre aspas, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homens. Ora, esse número é 666. Fecha aspas. Está lá em Apocalipse 13, versículo 16 a 18. Nenhuma outra passagem de Apocalipse suscitou tanta discussão quanto esta. Qual o significado do número místico 666? Muitos intérpretes de Apocalipse tentam decodificar 666 a fim de chegar à identificação de um indivíduo específico na história através da gemátria. Isso significa atribuir valores numéricos às letras e a soma destas para a obtenção de um número. Sabemos de fato que este era um jogo muito popular na antiguidade. A sugestão mais comum para a solução desse mistério parece ser o nome, entre aspas, que Nero César. Este nome tem um atrativo especial em relação ao Nero Redivivus, cujo mito já foi mencionado. O nome grego Neron Caesar, quando transliterado para o hebraico, resulta realmente no número 666. Ficamos, porém, imaginando por que uma carta escrita aos cristãos gregos da província asiática de Roma iria recorrer a uma identificação tão cheia de rodeios? Qual a probabilidade dos leitores originais obterem a identificação correta? Outras sugestões sobre a identificação do mistério do número 66 incluem Domiciano, o Papa, Adolf Hitler, End Infinites. Segundo Gutier, sugere que a chave para interpretar esse número era conhecida dos leitores originais de João, mas perdeu-se na história subsequente. Ele talvez esteja certo. Devido à mania de tantos intérpretes modernos de Apocalipse colocarem pessoas e acontecimentos contemporâneos no livro, a seguinte observação feita por Sweat aparece especialmente apropriada neste ponto. Ele diz, abre aspas, as tentativas de muitos intérpretes no sentido de descobrir a cifra 666, o nome de um ou outro dos personagens cuspícuos da história moderna, são as menos prováveis de todas. Tais palpites são inspirados não só por antipatias pessoais, como atrai a ignorância das verdadeiras funções da profecia apocalíptica. Fecha aspas, disse ele. O esforço de associar o número 666 a um indivíduo específico tem sido demasiado. Lembre-se de que no capítulo 7, um selo ou marca foi colocado na fronte do povo de Deus, a fim de identificá-lo e colocá-lo sobre a sua autoridade e proteção. Agora, no capítulo 13, um sinal correspondente é colocado naquele que segue o imperador e buscam a sua proteção. A marca do capítulo 7 não era de natureza literal, sendo invisível aos olhos humanos. Esta marca não deve ser julgada como tendo outra natureza. João diz que 666 é número de homem, ou simplesmente o número do homem.
6 é um número que fica aquém da perfeição. 7 na literatura apocalíptica, né? Que é o número da perfeição. Elevando-se alguma coisa ao seu terceiro poder, abre aspas aqui, ou santo, 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 fecha aspas, atribuído a Deus anteriormente nesse livro, ela alcança o seu apogeu. 666 não é então nada mais. 666 não é então nada mais, nada menos do que o mal elevado ao máximo, maldade ao enésimo grau. Todos os que colocam a sua confiança na humanidade em geral, ou em qualquer ser humano ou poder humano, acham-se em rebeldia contra Deus. Eles confiam na sabedoria humana, em sua força e suas obras. Os discípulos de Deus só confiam nele, no seu poder, sabedoria e obras. Esta distinção fundamental entre os perdidos e os salvos em qualquer geração da história do mundo. Conclusão. A cena está agora preparada para a segunda metade do livro de Apocalipse. Sabemos quem são os heróis. A mulher, que é Israel, o cordeiro, que é Jesus, o filho da mulher, os outros filhos da mulher, os discípulos. Também sabemos quem são os vilões ou bandidos, que é o dragão, que é Satanás, a besta, a primeira besta, né, que é o Império Romano personificado em seus imperadores, e o falso profeta, que é o culto dos sacerdotes que reforçam a adoração ao imperador. Tão certo como o Senhor conhece o seu povo, os que levam a marca de Deus na fronte, ele também conhece os que se entregam ao desafio arrogante da sua vontade, os que têm a marca da besta. Ao travar-se a batalha entre as forças do bem e do mal, não será difícil manter em ordem o elenco de personagens. Quando a causa de Deus triunfar, os que receberam a marca da besta irão perecer em sua rebelião. 10 questões aqui para reflexão sobre esse capítulo aqui. Façam uma recapitulação número 1, né? Façam uma recapitulação dos personagens apresentados na lição anterior. A mulher, seu filho, o dragão e os outros filhos da mulher. Identifique cada um. 2. Quem é representado pela besta que emerge do mar? 3. Como a besta do mar está ligado ao dragão? 4. A besta tinha uma ferida em uma de suas cabeças que parecia mortal, todavia continuava viva. Associe isso com o mito do Nero Redivivus. 5. Qual a relação da humanidade ao aparecimento da besta? 6. Uma segunda besta juntou-se àquela que emergiu do mar. De onde ela veio? O que representa? 7. Qual o papel da segunda besta em relação à primeira? 8. Quais as teorias mais frequentes quanto ao significado do número 666? 9. O que você acha da solução proposta para o mistério do número 666 neste capítulo? 10ª e última, qual a distinção fundamental entre os perdidos e os salvos em qualquer ponto da história? Se você não conseguiu responder aqui essas 10 questões aqui, eu peço para que você volte e assiste o vídeo de novo, né? Vai lendo a Bíblia, vai lendo as referências para que você não fique com dúvida. E no próximo capítulo a gente vai ver o Cordeiro Triunfante, que vai falar sobre Apocalipse capítulo 14, tá bem? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro,
O Cordeiro e Seus Inimigos, de Ruben Shelley, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, seus grupos aí, para que mais pessoas possam entender aí essa questão aí, né, da besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, né, e o que isso significou, né, porque tem muitos pastores aí, muitas pessoas que acreditam que a história de Apocalipse é para o futuro, para o que nós estamos vivendo talvez agora. E a gente vê aí que não é nada disso, né? Para que você aprenda cada vez mais o livro de Apocalipse, né? Volta aí, né, no começo aí, rever os vídeos aí para que você entenda cada vez melhor o livro de Apocalipse, tá bem? Também, se ficar alguma dúvida aí, você não conseguir tirar através dos vídeos, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer isso também através de videochamada, tá bem? Muito obrigado, fico muito feliz que você reservou aí, ficou até agora aqui, reservou esse tempo aí para aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também fica muito feliz com você querendo aprender cada vez mais a palavra dele, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?